abra em 2 Reis. 2 Reis, depois eu falo o capítulo, o versículo. Hoje, pela manhã, o bispo, lá na live, falou sobre, leu Colossenses, e quase que foi a palavra dessa noite, porque eu também, esses dias, a minha leitura pessoal está sendo Colossenses também, mas no fim da tarde, Deus confirmou que era outra palavra, que era outra direção. Amém? E se a gente pudesse dar um título para a mensagem de hoje, eu vou ser bem objetivo na mensagem, amém? Então preste bastante atenção. Se eu pudesse dar um título à mensagem, seria Não se precipite. Seria o título da mensagem, Não se precipite. E baseado numa palavra que nós vamos ler, que todos conhecem, a palavra da cura de Naamã. Naamã, que era leproso, que era um militar de alta patente da Síria. Ele não era israelita, não era judeu, ele era sírio, mas ele ouviu falar do Deus de Israel, ele ouviu falar do profeta de Deus em Israel que podia curá-lo. Então ele foi lá, e a gente pode já até ler, está no capítulo 5 de primeiro, falei 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5. E depois eu continuo falando o que eu ia falar. Então, 2 Reis, capítulo 5, deixa eu resumir para a gente não precisar ler tudo, mas o que acontece aqui na mãe, então, através da empregada dele, a empregada dele era uma israelita, era uma menina israelita, e ela falou, quem dera o meu senhor, se referindo a Naamã, quem dera o meu senhor fosse lá até o homem de Deus, o profeta de Deus, ele iria curá-lo. O profeta de Deus iria curá-lo. E bastou aquela palavra, aquele testemunho que ela deu, aquele comentário que ela fez. A esposa de Naamã comentou com ele, e ele prontamente procurou o profeta de Deus lá em Israel. Então ele tem que viajar vários quilômetros para chegar a Israel, só para receber a oração do homem de Deus. Mas antes ele enviou, como exigia o costume, ele enviou uma carta, ele enviou um requerimento, vamos assim dizer, para o rei de Israel, dando a ele autorização para entrar em Israel, porque ele era, veja bem, ele era um militar sírio, e Israel e Síria não eram nações amigas, eram inimigos. Mas você vê, tamanho era o desejo dele de ser curado, que ele foi a Israel. Então ele enviou uma carta ao rei de Israel, e diz lá no versículo 7 que assim que o rei de Israel leu a carta, capítulo 5, versículo 7, o que ele fez? Rasgou as vestes. Então, eles faziam na antiguidade, até em filmes bíblicos, se você talvez já tenha visto, eu sempre vejo, rasga a camisa assim, igual o Superman, quando vai transformar, ele rasga a camisa, no sinal de protesto, no sinal de revolta, no sinal de luto, de revolta, com uma forma de protesto. Então, rasgou as vestes, o rei de Israel rasgou as vestes. Por quê? Porque ele disse assim, por acaso sou Deus? Por acaso sou Deus? Capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia a alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então, veja bem, o rei da Síria, a pedido do seu comandante Naamã, o rei da Síria enviou uma carta para o rei de Israel. E aí, o rei de Israel interpretou dessa forma. Interpretou como se fosse uma ameaça, como se fosse um insulto, como se fosse um pretexto para iniciar uma guerra com ele. Ele falou, por acaso eu sou Deus? Que pode curar, que pode dar a vida ou a morte? Como é que eu vou curar esse homem? Aí, no versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel
havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, quer dizer, envia Naamã a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, o resto da história, vocês conhecem a história. Naamã foi lá, chegou em Israel. E a gente tem aqui nessa história a primeira precipitação. O que é precipitar? Você já sabe o que significa, mas a palavra precipitar é literalmente se jogar num precipício. Se jogar num precipício. Quer dizer, é uma atitude apressada, é uma atitude sem pensar muito bem, uma atitude apressada, onde a pessoa acaba se dando mal por ter tomado aquela atitude não pensada, apressada. Então, se precipitar significa isso. Então, nessa história aqui, temos a primeira precipitação, que foi do rei. O rei entendeu a situação toda, interpretou a situação erradamente. Interpretou a situação de modo precipitado, rasgou as suas vestes, não precisava daquilo. Mas o homem de Deus, Eliseu, o homem de Deus, o profeta, fez uma leitura diferente da situação. Ele falou: deixa Naamã vir, por que rasgar as suas vestes? Deixa Naamã vir a mim, e assim eles saberão que há Deus em Israel. Porque Naamã não era israelita, Naamã era sírio, Naamã era de uma nação pagã, Naamã era pagão, era idólatra, mas quando ele ouviu sobre o poder de Deus, sobre o Deus de Israel que podia curá-lo, sobre o profeta de Deus em Israel, ele creu. Então, é uma oportunidade. O que o rei de Israel viu como um problema, o profeta de Deus viu como solução. O que o rei viu como problema, o profeta viu como solução. Viu como uma oportunidade. E muitas vezes na nossa vida, problemas podem esconder uma oportunidade. E são uma oportunidade, muitas vezes, para que Deus venha agir. E aí depois a história você conhece, né, que Naamã chegou lá, com a sua comitiva, com seus homens, com seus guardas, com muita coisa, e ele teve uma decepção. E aí foi a segunda precipitação, agora de Naamã. Porque o que aconteceu? Naamã chegou lá, como você sabe, e Eliseu não foi ao encontro dele. Eliseu mandou o discípulo dele, o ajudante dele, levar um recado para Naamã. E o recado era simples: olha, dê 7 mergulhos no Rio Jordão e você vai ficar curado. Isso para ele foi horrível, isso para ele foi um insulto, porque o Rio Jordão, para quem não sabe, já naquela época até hoje, é um rio barrento, exceto talvez algumas partes do rio que ali no ponto turístico ali, que é mais limpa as águas, mas o Rio Jordão é um rio barrento, é um rio sujo. E aí o Naamã falou: por que isso? Por que o homem de Deus não veio até mim e impôs as mãos sobre mim para fazer uma oração em mim? Ele vai e me manda justo no Rio Jordão? Quer dizer, homem, em outras palavras, olha que insensibilidade, olha que ignorância. O homem leproso, eu sou um homem leproso, eu já estou nessa situação, eu vim da Síria até aqui, e quando chego aqui, o profeta nem vem ao meu encontro, ele manda alguém me dizer para me lançar no Rio Jordão 7 vezes. Então ele ficou irado com isso. Então foi a segunda precipitação dessa história, né? Mas aí os homens de Naamã, os próprios servos de Naamã, imploraram: meu Senhor, mas se ele te pedisse uma coisa mais difícil, o Senhor também não teria a capacidade de fazer algo mais difícil? O Senhor, né? Em outras palavras, o Senhor é um homem de guerra, o Senhor é competente, é capaz. Então, só se mergulhar no rio 7 vezes e o Senhor ficará curado. Então, em outras palavras, pelo menos tente, dê uma chance, faz uma tentativa. E aí, Naamã, então, foi convencido e, graças a Deus, ele resolveu mergulhar no rio 7 vezes. E aí, quando ele saiu da 7ª vez, do 7º mergulho, como você sabe,
pele dele estava perfeita, limpa como a de um bebê, como a de uma criança. A Bíblia fala isso, que estava limpa como a de uma criança. A lepra foi curada instantaneamente, aí ele ficou tão impressionado com aquilo que ele se converteu ao Deus de Israel. Ele se converteu ao Deus de Israel, ele se voltou para o Deus de Israel, e ele quis até oferecer presentes para o profeta, e o profeta recusou os presentes dele, né? Então, você vê que tem um segundo exemplo aqui. Essa história fala um pouco sobre isso, né? Sobre precipitação, não se precipitar, não deixar passar a oportunidade. Às vezes problemas, às vezes situações escondem uma oportunidade, escondem uma porta, são uma oportunidade para que Deus age. Então nós precisamos, pelo menos, como diz o apóstolo Tiago, todo homem seja pronto, todo homem seja, pois, tardio para se irar, tardio para falar e pronto para ouvir. Não significa que ele não está falando sobre ser bobo, sobre ser mole, sobre ser passivo, mas não ser precipitado, não se irar facilmente, não ser precipitado, não sair tomando atitudes precipitadas, ser pronto para ouvir. Eu creio que falando aqui não só pronto para ouvir as pessoas, mas pronto para ouvir a Deus também, sim ou não? Temos que ser prontos para ouvir, então temos que ter a habilidade, a capacidade de parar e ouvir, e pensar, e refletir, antes de tomar uma atitude muitas vezes. Então tem situações que sim, lá na frente vão se mostrar realmente necessárias serem tomadas atitudes mais drásticas, dar um corte naquilo, ou mudar aquilo, ou trocar aquilo e aquilo outro, mas muitas e muitas vezes, não. Muitas e muitas vezes, se a pessoa parar, se a pessoa pensar, se a pessoa buscar a direção de Deus, se a pessoa for um pouco mais paciente e não precipitada, ela vai poder tomar uma atitude melhor, vai poder encontrar a solução. E de repente Deus vai trazer a solução. E como nós sabemos, o nosso Deus é um Deus especialista, né, em solução, especialista em transformar problemas em bênçãos, né? Então você vê, realmente, se o rei de Israel tomasse uma atitude mais drástica, se ele partisse para guerra, para revidar aquilo que ele achava que era uma ameaça, as consequências teriam sido terríveis, iria iniciar uma guerra por nada. Mas, graças a Deus, o homem de Deus interrompeu ele e falou: calma, por que rasgaste suas vestes? Deixa ele vir até mim, para que saiba que há Deus em Israel. Então aquele aparente problema, aquela aparente ameaça, escondia uma solução. E depois Naamã, o próprio Naamã, se precipitou, quase perdeu a bênção, mas graças a Deus, os homens de Naamã, os servos dele, né, o interromperam, falaram: calma, Senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Apenas se mergulhe no rio 7 vezes e veja o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. E o milagre aconteceu e ele por pouco não perdeu a bênção. Então, muitas vezes as pessoas, por pouco, perdem uma bênção, por muito pouco, como o povo de Israel, por exemplo. A gente poderia aqui passar a noite dando exemplos, né? O povo de Israel lá no deserto, que você já ouviu tantas e tantas vezes aqui a história, e já leu tantas vezes. Chegaram perto, assim, sim ou não, da terra de Canaã. Chegaram na porta, chegaram na entrada. Chegaram a entrar em Canaã os 12 espias, mas tiveram que voltar. Por quê? Porque ouviram falar de algumas dificuldades, ouviram falar de alguns obstáculos que tinham na terra, e aí jogaram no lixo a promessa de Deus, a bênção de Deus, e tiveram que voltar para o deserto, e ficar circulando, rodeando o deserto durante 40 anos. Então a gente vê isso acontecendo. A gente tem pouco
pouco tempo de obra, pouca experiência ainda, tem muito para aprender, mas nesse pouco tempo que a gente tem vivendo na igreja e servindo ao Senhor nesses anos, a gente viu muita coisa. A gente viu várias vezes pessoas que estavam perto de receber uma bênção, que estavam perto de Deus confiar a elas algo maior, que estavam perto de uma solução, mas se precipitaram, desistiram, perderam a paciência e viraram as costas para aquilo que estava na sua frente e aí perderam. Talvez um dia o Senhor dê uma nova oportunidade, talvez o Senhor, na sua bondade, dê uma nova oportunidade, mas a gente viu isso várias vezes, pessoas que estavam muito perto perderem. Então a gente não pode se precipitar, amém? Sim, vai ter momentos em que vai ser preciso uma atitude mais imediata, mais drástica, mas muitas outras situações podem ser resolvidas se houver um pouco de paciência, se houver um pouco mais de reflexão. E aí a solução aparece, a solução surge. E uma solução muito melhor do que aquela que a pessoa estava pensando inicialmente. Então não podemos nos precipitar. Eu me lembro, um exemplo que vem à mente agora, do nosso amigo lá, Rafael, de Israel, né? E quando uma vez ele contava para a gente que, isso anos atrás, quando ele estava no serviço militar, e ele estava fazendo o turno dele de madrugada, e ele começou a ouvir as balas passando aqui perto da cabeça dele, perto da orelha dele, passando, passando daqui, dali, e elas vinham acho que não me engano, da Síria, da Síria, inclusive, da Síria. Ele estava na fronteira com a Síria, Israel faz fronteira com a Síria também. Ele estava lá, né, no seu turno, e ele só via as balas passando. Ele falou que ele quase começou a guerra, porque ele podia ter atirado de volta, ele podia começar a atirar de volta, mas aí ele, não sei, pelo binóculos, alguma coisa ele viu, que os soldados lá da Síria, eles estavam só treinando tiro, eles não estavam atirando propositalmente, eles estavam treinando tiro. Então ele entendeu que não era para revidar, que não era para tomar nenhuma atitude, então ele se afastou, saiu dali, mas ele falou, eu quase comecei uma guerra, porque se ele atira de volta, por muita pouca coisa começa uma guerra, né? A gente sabe. E eu acredito que poderia começar uma guerra ali. Então muitas vezes nós fazemos isso sem querer, né? Nós podemos, se nos precipitarmos, iniciar um problema, uma guerra, por muito pouco. Então é preciso, muitas vezes, ter paciência e buscar a direção de Deus. Senhor, me dá a direção, Senhor. E Deus vai dando a direção. Deus vai mostrando a direção. Ele pode falar diretamente a você, ou ele pode usar alguém para falar a você. Ele pode até usar um incrédulo, né? Ele pode até usar um incrédulo. Isso acontece. Ele pode usar uma pessoa incrédula, porque Deus usa quem Ele quiser. Ele pode usar até uma pessoa incrédula, mas é claro que o crente vai ter que ter discernimento, sabedoria para entender que aquilo realmente vem de Deus. Mas o que eu quero dizer é que Deus pode usar coisas que a gente nem espera. Ele pode usar os mais variados meios, mas Ele muitas vezes fala diretamente. Ele pode falar diretamente a você, mostrar alguma coisa, dar uma direção, e você vai seguindo aquela direção, e você vai ver que não era o que você pensava, que o problema não era o que você pensava, que nem era um problema. Às vezes nem era um problema, você achava que era um problema, às vezes nem era um problema. Isso não acontece tantas vezes conosco? Sim ou não? Então, essa é a palavra nessa noite. Não se precipite, confia no Senhor, entrega nas mãos de Deus, peça a direção, espera a direção de Deus. E mesmo que seja um problema real, muitas vezes, aquele problema Deus pode transformar em uma solução, em uma bênção. Ele pode abrir uma porta no meio daquele problema. Aquele problema pode esconder, entre aspas, né, esconder uma melhora, um progresso, uma mudança que vai gerar um progresso. Porque Deus também sabe na nossa vida quais são os momentos de mudança que tem que acontecer, quando tem que acontecer alguma mudança. Mudanças para melhor, né? Então,
Não podemos nos precipitar como o rei de Israel, ou como Naamã iria se precipitar, mas devemos procurar enxergar como o homem de Deus, Eliseu, e enxergar a solução. Deus vai mostrar que ali tem uma solução. Quem está entendendo? Amém? E Deus pode, é como uma canção que o bispo gosta muito de cantar aqui. Para tudo existe uma solução, né? Para tudo tem uma solução. Com Deus tem. Até mesmo a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, que é a morte, que nós todos estamos sujeitos. Para alguém que tem Deus, que tem a salvação, o que acontece depois da morte? Vida eterna, né? Encontro com Deus. Ela se encontra com Deus. É lucro, como Paulo fala, morrer é lucro com Deus. Morrer com Jesus é lucro. Viver a Cristo e morrer é lucro. Então você vê que até a pior situação que pode nos acontecer, para quem tem Deus, até aí é vitória. Até aí é solução, né? Então, com Deus, para tudo existe uma solução. Imaginem coisas menores, que nem tem tanta importância. Para tudo tem uma solução. Então, que nós possamos continuar e cada vez mais confiar em Deus e ser pacientes e saber ouvir, saber esperar em Deus e seguir a direção. Deus vai dar a direção, em nome de Jesus. Amém? E esse problema, essa situação, pode sim, com Deus, se transformar numa bênção, numa vitória, numa solução, numa saída. Em nome de Jesus. Vamos orar então, vamos falar com Deus mais uma vez, vamos adorá-lo de todo o coração, em nome de Jesus.